Esperando aqui meu convidado chegar, professor Cláudio, que é especialista aí em psiconeuroimunoendocrinologia. É uma ciência nova aí que está começando. Oi, Mica! Esperando aqui meu convidado chegar, que ele está participando de uma outra live agora. E ele vai chegar assim que terminar a outra live. Mas por enquanto, se alguém quiser fazer alguma pergunta e eu souber, posso responder ao vivo, tá bom? Se eu não souber, a gente pergunta aos universitários. Boa noite, pessoal. Estamos aí esperando o professor Cláudio para iniciar nossa live. Eu acabei de falar aí para o pessoal que entrou primeiro. Eu vou me apresentar enquanto ele não chega. Meu nome é Manuela, eu sou nutricionista e sou profissional de educação física. Na verdade, eu disse a sequência errada. Primeiro eu fui profissional de educação física, para depois eu ser nutricionista. E atualmente eu atuo na educação física infantil. Oi, Beca! Atualmente eu atuo na educação física infantil e também como personal trainer para grupos especiais. Grupos especiais que seriam idosos, hipertensos, diabéticos. Mas eu também trabalho com nutrição esportiva e também atendo uma parte desse público que busca aumento de massa muscular, principalmente mulheres, né? Emagrecimento. E a gente hoje vai fazer essa live sobre alimentação, exercícios e a relação desses dois pilares aí com a imunidade, tá? Se vocês já tiverem alguma pergunta e quiserem fazer, já podem colocar aí na pergunta que eu já vou organizando. Se não tiverem, vocês podem deixar que eu fui falando aqui a noite toda. Deixa eu só botar aqui no silencioso esse WhatsApp aqui, porque tá demais. Beleza. Cícera, Neco, Rebeca. Oi, boa noite, pessoal. Oi, Renan. Tudo bom, Renan? Eu tava falando com o professor Cláudio semana passada sobre a questão da imunidade. E o que é que acontece, né? Muitas pessoas pensam que a imunidade, ela é assim, tipo, tomei um comprimido, tomei um magnésio, um ômega 3 e a minha imunidade já tá lá no topo. E não é assim que funciona, né? A imunidade, ela é um processo. E ela depende de muitos fatores. Oi, Dani, boa noite. Sou doutora Nada, o doutor vai chegar já já. O doutor vai chegar aí já já, ele fica bravo se chamar ele de doutor, viu? Então, a imunidade ela é um processo, né? Ela depende de vários fatores. Depende de fatores emocionais, fatores físicos, genéticos, biopsicossociais, depende do meio onde a pessoa vive. Deixa eu dar um alô aqui pra galera que tá chegando. Depende do meio que a pessoa vive, depende de como essa pessoa se alimentava na infância, como que ela se alimenta agora. Tudo isso faz... Olha aí, chegou o doutor. Então, eu me lembro quando começou a questão da pandemia, que muitas pessoas me ligavam e perguntavam assim: oi, professor Cláudio. Olá. É porque eles estavam me chamando de doutora aqui. Aí eu disse: doutora não, o doutor vai chegar já já. Ah, tu tem outro encontro depois de mim, é? Tem outro, né? Eu estava explicando aqui, eu estava dizendo para eles que quando começou a pandemia, muita gente me procurou perguntando assim: o que é que eu tomo? Eu posso tomar ômega 3, eu posso tomar vitamina D, eu tomo zinco. E eu estava explicando que a imunidade ela não é construída assim, de uma hora para outra, né? Ela é um processo. Mas a gente também não sabia que ia ficar 4 meses dentro de casa, né? Ninguém, eu acho que imaginava isso. Então, realmente é verdade que alguns suplementos auxiliam na imunidade quando a gente está deficiente. Primeiro passo, tem que estar deficiente. Se você não tiver deficiente do suplemento, não adianta ingerir.
Vitamina C. Eu já tomo suco, já como fruta, aí eu vou tomar vitamina C pra quê? A vitamina C o corpo não armazena. O que você vai estar produzindo aí é só uma urina muito cara. Então, a vitamina Oh, C vai sair tudo na urina. A vitamina D, essa aí eu já acho um pouco mais crítica, que a gente não consegue tanto através da alimentação. Tem a questão do sol, tem a questão da fabricação do corpo. O corpo é quem fabrica, né, a vitamina D. E os alimentos, eles têm muito pouco. Mas existem alimentos que contêm. Então, aí, já é uma vitamina que você pode até precisar suplementar, mas tem que ter um exame bioquímico, faz o exame de sangue, uhum. dosa vitamina D. Não adianta também sair tomando na doida, nenhum tipo de suplementação. Zinco, porque zinco é bom para o Covid. É bom se você estiver precisando. Se você estiver precisando, aí você vai precisar suplementar. Mas se você já tem, também tem exame de sangue que detecta o nível de zinco, enfim. Mas aí, eu comecei a falar, professor, eu já me apresentei também, que você não tinha chegado, eu disse que você estava em outra live, que você é a celebridade aí das lives. E agora eu vou convidar o professor Cláudio a se apresentar aí, o pessoal, falar um pouquinho sobre a especialidade dele. Eu já falei aqui que era um nome bem grande, endocrinologia. É um nome tão grande que ele cabe aqui, se a gente for escrever, ele não cabe numa linha só. Fala aí, Já não professor, um cabe pouquinho, mesmo, se deixar não. eu falo muito. Bom, olá, boa noite. A nossa live entrou já, eu entrei atrasado. Tem que trocar o chip. Eu estava numa live agora falando sobre cinesiologia e biomecânica da musculação com um colega meu de graduação e agora eu vou fazer uma live com a minha ex-aluna de graduação. E é um assunto cruzado. Na É verdade, não é verdade. tão cruzado. Não é tão cruzado porque, no fundo, o que eu antigamente dizia que eu trabalhava com qualidade de vida. Hoje em dia eu vou um pouco mais além. Eu vou trabalhar com a parte de neurociência ou biociência. E a parte mais específica, Flor, é a parte de psiconeuroimunoendocrinologia, que envolve justamente tudo isso. Tudo que a gente, como eu trabalho muito com a questão da saúde, então tudo envolve isso aí. Isso é uma coisa tão nova que eu acho que nem existe aí uma especialização voltada para isso. Eu já procurei livros, e são poucos livros, às vezes você encontra um livro com um capítulo que fala sobre isso, mas que é o grande diferencial, a grande revolução do século XXI, uma coisa que eu venho falando há muito tempo. Quer dizer, eu falo não, estou repetindo o que as pessoas falam, né? Que o século XXI será o século das viroses. Isso foi falado em 1997, durante a gripe em Hong Kong. E em 2005, mais ou menos, foi falado que o século XXI será o século das doenças de cunho emocional, ansiedade, depressão, É verdade. síndrome do pânico. E esses dois aí têm uma relação muito íntima com a questão neuro, com a questão endócrina, com a questão psíquica, o psique, e a questão imunológica. Então esses três são muito interligados. E aí eu comecei a perceber isso. Eu não, né? Nos meus estudos eu comecei a perceber, caramba, eu preciso me aprofundar nisso aqui. E o que eu acho interessante é que eu escrevi sobre isso em 2001, na minha especialização. Porque o que eu escrevi em 2001, depois, quando eu estava na FG dando aula, foi onde eu conheci Manu, escrevi um livro. Na verdade, a base dele foi esse trabalho da especialização. E quando eu ouvi, caramba, eu já falava sobre psiconeuroimunologia Lá atrás, né? lá atrás, em 2001, 2002. E olha que eu vi isso num livro em inglês. Ou seja, 20 anos se passaram e sair, muita gente nunca ouviu falar sobre isso. Mas é uma coisa que você falou aí, a questão do imunológico. Não é da noite para o dia que a gente fortalece o imunológico. É Mas verdade. é preciso estar sempre. O problema é que eu não sei o ser humano como um todo, mas o brasileiro, a coisa que eu falo muito para mim, a gente conversa muito, né, sobre isso, que a gente não conserva, conserta. Então a gente só É. se preocupa com aquilo quando quebra. A gente só se preocupa com a saúde quando perde. A gente só se preocupa com a lesão do joelho quando acontece. A gente só se preocupa com o ar-condicionado quando quebra. A gente não faz manutenção. A gente não conserva, conserta. E Faz a quando preventiva, conserta, né? exatamente. E aí é que tá. Agora com essa pandemia, as pessoas mais conscientes, medrosas, estão preocupadas com o imunológico agora. Outras pessoas não estão nem aí. Porque tem até a famosa história do cara tá aproveitando a pandemia e as férias para fazer pagode, para fazer churrasco em casa, para dançar, tomar É. cachaça. Quando o álcool desidrata.
e desidratar. Obviamente ninguém vai morrer desidratado por causa de álcool num pagode. Mas se estamos falando de pandemia, estamos falando de um vírus que ele é rápido, ele não é forte, ele é rápido. Estou falando do vírus rápido, você toma álcool que desidrata, acabou-se. O que tem de gente consumindo mais álcool agora, aproveitando a pandemia, eu vou às vezes no mercado fazer compras, o que tem de gente sair com... Eu vi uma pessoa sair com um carrinho com dois pacotes de cerveja, eu olhei assim e fiz, caramba, porque não foi informado para a população a importância de não se alcoolizar durante a pandemia. Não beba, quer tomar uma cervejinha? Tome mais uma coisa para cerveja. Outra coisa é aproveitar para fazer aquela festança. E aí é que tá. As coisas mais importantes para o imunológico. Para começo de conversa, beber bastante líquido. Aí você bebe líquido? Não, tá tomando cerveja. Tá perdendo aí o líquido que você tomou, ele ainda está consumindo, né? Exatamente. Alimentação saudável. Isso foi uma coisa que eu realmente comecei a perceber. Que pelo fato de estar com a dificuldade em relação a comprar produtos de entrega, né, esses restaurantes, para evitar contato, as pessoas estão cozinhando em casa. Legal, então eu percebo que as pessoas estão comendo melhor. Hoje, por uma fatalidade do destino, os dois, eu e minha esposa trabalhando, então não tirou carne para descongelar para fazer o almoço. Vamos pedir uma carne. E aí, quando eu comi a carne, eu falei, caramba, eu estou sentindo um negócio tão artificial nessa carne. Porque a gente, nos últimos 3, 4 meses, está comendo carne feita em casa, com tempero caseiro, frango caseiro, o peixe é caseiro, tudo tempero caseiro. Aí vem um negócio assim um pouquinho mais elaborado, sente o gosto, um residual de algo artificial. Eu não vou nem dizer qual foi o restaurante para deixar para lá, né? Mas, poxa, caramba. Eles utilizam aqueles temperos que a gente já fala muito para não usar mais, né? Os temperos prontos, industrializados. E aquele monossódio, que reaça o sabor. Agora, eu esqueço não toda vez. Glutamato monossódico. Glutamato monossódico. Pronto, ainda bota isso aí para realçar o sabor, então fica um negócio muito artificial. E aí tá. Verdade. As pessoas estão cuidando da saúde, infelizmente, não como deveria. E aí a nossa live de hoje é muito em cima disso, né? A gente quer conversar um pouquinho sobre a importância, uma brincadeira que eu falo com a minha esposa sempre, né? Nutrição e exercício físico são tão importantes, são tão interligados, que eu, profissional de educação física, casei com a nutricionista. E eu fui logo as 2 faculdades, que era para... E você fez as 2, pronto. Você casou com você mesma. Não é verdade. Não, mas depois eu casei também. Quer dizer, na verdade eu tinha casado já antes. Mas é justamente isso. Alimentação e exercício físico. E, obviamente, equilíbrio mental. Como o casamento é a 2, nem a 3, se fosse para juntar um terceiro, a gente juntava um psicólogo. para ficar a tríade perfeita. Sabe o que eu acho? Eu gosto muito também na parte de farmacologia. Eu acho que se eu fosse fazer outro curso, eu estou proibida, né, de falar em graduação. Porque eu já tenho 3 graduações. Se eu falar nisso em casa, é divórcio. Mas se eu fosse fazer outra graduação, eu faria a farmácia. Eu tenho uma fascinação por essa questão assim, de como a medicação interage com as substâncias do corpo e com os alimentos também, né? Farmacinética, farmacodinâmica, isso é interessantíssimo. Farmacodinâmica, exatamente. Tem uma pessoa aqui pedindo para falar sobre a maca peruana. A maca peruana, ela é uma espécie de fibra, né? E ela está muito ligada à questão da fertilidade e muitas pessoas acreditam que ela tem um poder afrodisíaco, embora sim, existem muitos estudos ainda que são muito preliminares ainda sobre isso. Mas o que a gente sabe é que ela tem um papel no processo de emagrecimento porque ela ajuda no metabolismo da glicose. Então, às vezes, a pessoa, oi, Agenor chegou aí, ele disse que eu tinha gostado de fazer a live contigo e ia fazer outra. Existem vários estudos comprovando a relação da maca peruana com a melhoria, principalmente da fertilidade masculina, não somente no sentido físico, né, disfunção erétil, como também a própria questão da qualidade do material espermático, né, do espermatozoide, do sêmen. Então, assim, ela tem essa relação também, a maca peruana. E para as mulheres, já nessa fase assim, chegando perto ali da menopausa, ela consegue também auxiliar um pouco,
os sintomas da menopausa, porque ela dá uma melhorada na questão do metabolismo do estrogênio, que a mulher vai perdendo quando chega justamente nessa idade, né? Mas tem gente que diz que não gosta muito do gosto. Eu não gosto muito também, não. É um pozinho assim, eu acho meio estranho. Mas eu recomendo para algumas pessoas, eu acho legal. É bom, é um bom produto. É isso que eu ia perguntar. Supondo que eu não soubesse o que é maca peruana, eu diria o quê? É extraído de uma raiz? É extraído do quê? Ela é uma raiz, ela é uma raiz, ela é originária, acho, do Peru. Foi na época dos Incas que ela foi descoberta. Tanto que ela é. Os Incas não eram ali na área da região do Peru, né? Eu não sou de geografia, não, essas aulas eu faltava. Eu sei que Pré-colombianos, é. era o pessoal ali, Por e ele recebeu, naquela época que ele foi descoberto, ele recebeu o apelido de Viagra dos Incas, porque ela era cultivada pelos Incas há mais de 2000 anos. Então ela é um tipo de tubérculo, né? E aí daquele tubérculo ele é Hum, ressecado e se faz uma farinha, um pó. bom. Também tem gente que faz em cápsula, pode pedir para encapsular também, tem gente que não gosta do sabor. E nessa época ela foi apelidada de Viagra dos Incas, porque tinha essa associação muito forte com a fertilidade. Uhum. Catarina, boa noite, Catarina. Na verdade, essa questão aí como é que eu vou dizer assim, as culturas ancestrais precisam ser muito estudadas. Eu vou dar um exemplo, três exemplos. Primeiro, eu conversei ontem com a minha cunhada, que o irmão da minha esposa é militar do exército e está agora na Amazônia, num lugarzinho chamado São Gabriel da Cachoeira, que é o famoso Cabeça da Cachorra, que é na divisa do Brasil, Colômbia e Venezuela. E aí, muitos índios lá tiveram o coronavírus. E aí disseram, pronto, os índios vão morrer tudinho. E não morreram. Porque eles prepararam um chá lá, uma infusão de raízes, não sei muito bem o que era, não soube explicar, eu também não entendi muito bem. Mas a questão é, eles não tiveram mortes entre os indígenas. Quer dizer, foi praticamente nulo. Então, o número o percentual de mortos entre a população como um todo foi menos de 2% entre os infectados com coronavírus. E mesmo assim, a maioria não era índio. Porque esse chazinho aí reforçou o sistema imunológico deles. É uma coisinha deles lá. Aí vou dar o segundo exemplo. Na Polinésia, Indonésia, tem o noni, que é uma fruta que tem uma empresa que faz um xarope, um suco de noni, e vende. E ele é muito bom para o imunológico. Só que as pessoas lá comem o noni puro. Virou até moda plantar noni aqui, só que o noni não tem um sabor, um cheiro agradável, não tem um sabor agradável, até que se Uhum. mistura com outras coisas. Eu tive um aluno que ele teve câncer no intestino, depois câncer no pulmão e tomava suco de noni, mas infelizmente recomendaram ele não tomar mais e coincidentemente ele piorou do câncer e morreu. Pode ter sido ou não, não sei. Mas é para dizer que os polinésios têm se prevenido contra o coronavírus com o suco Uhum. de noni. E um terceiro, que é na região ali, não é no Tibete, mas é na fronteira do Tibete. Caramba, eu esqueci agora o nome do país. Brunei, não, é Butão, Sri Lanka, não lembro agora qual foi o país, realmente me falha agora a memória. Mas que eles fazem, quando eles perceberam que estava tendo essa pandemia, começaram a fazer uma tradicional sopa de gengibre e coentro para Hum. prevenir. Então vejam, os países mais afetados pelo coronavírus são os países, de certa forma, mais modernos, onde o natural não existe tão fortemente. E queira ou não queira, coincidentemente, eu não conheço ninguém que seja natureba. Natureba, eu digo que é meio difícil ser no mundo hoje em dia, principalmente nos grandes centros como é Recife. Mas quem é mais ou menos natureba, quem pegou coronavírus não desenvolveu a doença. E há um estudo mostrando que praticamente 100% das pessoas que morreram de coronavírus eram sedentários, além de ter comorbidades. E se tem comorbidades, geralmente as pessoas são levadas a essas comorbidades justamente por uma série de falhas na vida ativa, exercício físico, e na questão nutricional. Que é uma É coisa que eu verdade. sempre. Que vocês nutricionistas falam muito, né? Uma coisa é eu comer 10 pizzas, eu estou alimentado, joia.
eu não estou nutrido. A primeira vez que eu tive essa experiência foi na graduação. Eu tinha meus 19 anos de idade, 19 para 20, isso faz 30 anos. Eu fui inventado de comer num restaurante vegano que tinha lá na Federal. Eu comi. E olha que naquela época eu era atleta, eu comia uma draga e meia. Eu comia facilmente 1 quilo de alimento. Imagina. E era extremamente magro. Então eu comi nesse restaurante vegano, aí eu pensei, esse negócio não vai me satisfazer até o final do dia. Não Chegou vai no final do segurar, né? dia, não vai segurar. Eu sentia minha barriga vazia, mas em compensação, não estava com fome. Foi a sensação mais esquisita para mim naquela época. Hoje em dia eu entendo perfeitamente. Perfeitamente. E aí, eu comecei a perceber isso. A questão da alimentação saudável, o exercício físico ponderado, é o que vai ser realmente o diferencial, não só em tempos de pandemia, como também ao longo do século XXI daqui para frente. As pessoas que buscarem a saúde pela saúde são as pessoas que realmente vão ter maior facilidade de vencer as dificuldades. Agora, eu já falei na outra live, vou repetir nessa. Aí vou deixar você falar um pouquinho, que eu tô falando muito. Não, pode ficar à vontade. Aí eu falei um monte antes de você chegar. Ah, que bom. Se falou muito quando começou a questão, o primeiro caso de coronavírus no Brasil. Aí eu lembro que tem uma rede de televisão que falou, você tem que colocar lavar as mãos, passar álcool em gel, colocar a luva, colocar a máscara, não sei o que. Aí eu, hã? Que exagero. E aí, A pessoa depois, perde toda a imunidade natural, né? Da pele até. streptococcus, estafilococcus, passa álcool, passa isso, água sanitária, não sei o quê. Aí ficaram tão preocupados em fazer essas prevenções. Eu sei de gente que usava máscara o tempo todo, até dentro de casa. Eu tive um caso de uma aluna, não sei se eu comentei na outra live, que ela não chegava perto da janela com medo de pegar o... Falou. Falei. Só que ela devia ter chegado perto da janela para tomar um solzinho, tomar um ar puro. Aqui em casa a gente abre a janela, deixa o ar circular. Se pudesse, o sol entrava. E aí é que tá, ao invés de... Deviam ter feito, olha, tome cuidado, isolamento, afastamento, não sei o que, blá, blá. Mas pense na saúde. Pense na saúde porque estamos há 4 meses. Aí eu pergunto, se isso fosse divulgado, que ainda hoje não é, se isso fosse divulgado em fevereiro, durante o carnaval, vamos botar assim, março, abril, maio, junho, julho, teríamos 5 meses de pessoas cuidando da saúde, cuidando do imunológico, sais minerais, vitaminas, macronutrientes, micronutrientes. A possibilidade de pessoas desenvolverem doenças, inclusive coronavírus, seria muito menor. Mas, infelizmente, foi disseminado muito mais um pânico do que prevenção. Cuidado com o coronavírus, pronto. Endoide. Não. Olha, veio o coronavírus. Vamos cuidar da saúde, pessoal. Vamos tomar própolis, vamos tomar... Aí eu até falei isso, vou abrir um parênteses. Eu falei isso uma vez no Facebook. Aí veio uma pessoa e disse, e uma pessoa que é pobre, mal tem o que comer, vai fazer uma alimentação equilibrada como? Me explique agora o senhor. Uma pessoa que não me conhecia, entrou na postagem do amigo meu que eu comentei sobre isso. Eu falei, olha, ao contrário do que se pensa, feijão com arroz, um cuscuz, por exemplo, é uma alimentação saudável. E de repente é até mais interessante. Agora, se a pessoa não tem condições financeiras de ter as 3 refeições, como é que a pessoa vai cuidar da saúde? Infelizmente, a pessoa que não tem as 3 refeições não tem saúde. Agora, primeiro, eu ainda falei assim, eu vou deixar de dar uma dica de saúde sobre alimentação, porque algumas pessoas não têm o que comer, aí é patético. É a mesma coisa dizer assim, olha, quem tomar o remédio vai ficar bom do coração, é hipertenso, vai tomar o remédio. E as pessoas que não têm dinheiro para comprar remédio para o coração? Aí você não pode, né? Eu vou deixar... desculpa. Elas... Aí, abre no paralelo, pelo menos, o governo distribui remédio para o coração, remédio para o diabetes. Aí tem uma questão que eu vou falar agora. Quando falaram da questão da cloroquina, a presidência, né, o executivo, falou que ia botar o laboratório do Exército para produzir cloroquina e distribuir para a população. Joia. Mas eu fico me perguntando, com tantos intelectuais, cientistas no Brasil, como é que ninguém chegou para ele para dizer, olha, o presidente, manda fabricar também magnésio, manda fabricar vitamina C, vitamina D, vitamina B3, B6, B9,
para distribuir igualmente como quer distribuir a cloroquina. Mas, infelizmente, é como eu falei não, falei aqui agora. A gente já me confundi qual foi a live que eu falei o quê. Tem muitas lives, você faz muitas lives, aí fica assim, confuso. É, então a gente não conserva, conserta. Então a gente está preocupado agora. Eita, estourou o coronavírus no Brasil. Cloroquina tem dado bom resultado. Ivermectina também. Vamos entupir o povo de ivermectina e cloroquina. Álcool em gel, vou passar nas coisas. Começa a produzir álcool em gel em escala. O Oswaldo Cruz, a UPE, pediu doação de vasilhame vazio, justamente porque eles estavam produzindo álcool em gel para distribuir. Joia. Mas, mais uma vez, ninguém ficou insistindo, batendo na tecla. Vamos fazer exercício? Vamos se alimentar melhor? Vamos comer mais saudável? Vamos tentar não tomar álcool? Vamos tentar fumar menos? Né? Diminuir o álcool, diminuir o cigarro. Mas, infelizmente, é isso. As pessoas não... Bom... E o que eu fico mais indignado é que a gente tenta divulgar essas coisas. Não, você está vendo o repórter dizendo isso? Teve um debate que eu fiz uma vez num grupo de WhatsApp. Olha, gente, olha aqui, tal artigo, tal artigo, tal artigo. Aí a pessoa rebatia. Olha aqui essa matéria dessa coluna aqui, dessa jornalista. Gente, eu estou botando aqui artigos científicos. Você vem rebater artigo científico com a opinião de uma especialista, uma jornalista que se diz especialista. E às vezes quando o jornalista fala, especialistas dizem. Quem são os especialistas? Quem são os especialistas que dizem, né? Ninguém sabe. Diga o nome. Pois é, também quando vem que o negócio de especialistas dizem, eu digo, cadê o nome do especialista para a gente pesquisar lá, o LinkedIn dele, né? Deixa eu falar então, aqui, assim, teve uma pessoa que perguntou, até você estava falando do própolis, e teve alguém que perguntou aqui, boa noite, Luísa. Teve alguém que perguntou aqui se o mel realmente é bom para a imunidade. Olha só, o mel ele tem propriedades antibacterianas, tem propriedades antifúngicas, bactericida, né, de certa forma. Mas ele tem que ser consumido com cuidado, porque ele é um produto altamente calórico. Né? A gente às vezes acha, eu vou trocar vou trocar o açúcar pelo mel. É melhor, é um pouco melhor. Porém, ele não deixa de também ser transformado em carboidratos simples. E assim, ele é um carboidrato simples, deixa de ser transformado em açúcar. Quando chega no sangue, transforma em glicose, aumenta lá o pico, dá o pico de insulina, do mesmo jeito. O corpo, ele bioquimicamente, ele vai tratar o mel como se fosse açúcar. A mesma coisa. Uhum. A diferença é que o mel tem essas propriedades antibacterianas que podem auxiliar. E elas realmente melhoram um pouco, dependendo do... Agora tem que ser o mel de abelha puro, né? Não adianta ser aqueles misturados, senão aí já perdeu tudo. E ele também tem algumas propriedades antioxidantes, melhora a qualidade do sono. Isso termina ajudando o sistema imunológico, né? Como eu falei até na live passada. Porque o imunológico, ele depende muito do sono. E o mel, ele tem essa propriedade antioxidante. Depende do tipo do mel. Porque tem vários tipos de florada. Eu não sou especialista em mel. Mas eu sei que tem florada silvestre, florada de eucalipto, florada sei o quê. Então, dependendo da florada, ela tem uma função diferente. Eu também não sou especialista em mel. Mas eu sei que existem as diferenças de acordo com a florada, do tipo da abelha que produziu, enfim. Uhum. Mas aí... E ainda tem a questão do própolis também, né? Tem um própolis vermelho, amarelo, preto, vermelho, amarelo e verde. Acho que são essas cores, não tenho certeza. Na verdade, o preto é preto ou marrom, que eles é uma mistura, né? De vários... É uma mistura, ele é um própolis, digamos, básico. Ele não é puro, né? Eles pegam lá e é um própolis mais padrão, é o marrom. O verde, ele é de um tipo específico de florada também. E o vermelho também, já é outro tipo. Diabetes, pode tomar mel? Olha, depende muito, primeiro, do tipo do diabetes. Inicialmente, eu diria que o diabético ele não deve consumir mel, tá? Inicialmente, assim, via de regra. Porém, depende muito do tipo do diabetes, como o diabético faz o controle. Se for o diabético tipo 2, que não é dependente de insulina, se ele faz contagem de carboidrato, assim, é um alimento que é muito rico em carboidrato. Eu conheço diabéticos que fazem contagem de carboidrato. Então, ele come tudo.
Só que ele conta o carboidrato que ele vai comendo, conta. Quando chega naquele limite, ele não pode comer mais. Então, o mel, se for contar, ele tem muito carboidrato, entendeu? Uma colher de mel é a mesma coisa de uma colher de açúcar. Diferença que tem aquelas propriedades que a gente estava falando, e tem a questão do própolis também, que o professor Cláudio falou aí. A questão do própolis, tem o própolis verde, tem o própolis vermelho, tem o própolis marrom. Esse amarelo aí, eu acho que aqui no Brasil a gente não tem, né, professor? Eu não sei, na verdade, assim, é porque na verdade eu tenho uma prima que produz, não, ela é revendedora, não, ela produz o mel e vende. Aí ela me deu uma O aula, mel, né? pra mim, Não, na verdade, mel quem e produz são própolis. as abelhas, né? Ela deve ser amiga das abelhas. Poxa, tô É. produzindo mel, professor. E aí ela falou do mel de cana-de-açúcar, ela mostrou, é o mel quase branco, amarelo, vermelho, escuro. Isso aí, ela me deu uma aula assim, aí eu, caramba, legal. Aí ela, pra mim, própolis era um só, eu nem sabia que tinha essas cores todas. Eu lembro que ela falou do Tem várias verde, cores de própolis, várias é. cores, né? Ou seja, o arco-íris todo aí de própolis. Eu E o até fiz mel uma depende da postagem sobre florada. própolis, acho que faz uns 15 dias ou mais, acho que umas 3 semanas, fiz uma postagem sobre o própolis, explicando a diferença do própolis vermelho e própolis verde. Se depois terminar a live, alguém quiser ir lá, dar uma verificada, eu fiz essa postagem, que está explicando a E diferença. O própolis vermelho, inclusive, ele é muito raro, assim, pelo menos aqui em Recife, eu quase não encontro. Quando eu encontro, eu olho a validade e já compro vários. Mas também não adianta ficar consumindo só um tipo de própolis, e nem ficar consumindo própolis eternamente. Nada tem que ser eterno. O que tem que ser eterno é a alimentação normal, arroz, feijão. Se a pessoa não for vegetariana, as carnes brancas, peixe, isso aí que você vai comer eternamente. Mas qualquer tipo de suplementação, ela tem que ser utilizada durante um tempo, e aí a gente vai trocando, vai substituindo, até para evitar o efeito platô, né? Que a gente atinge, tudo na vida atinge um platô. Às vezes vai exercício, platô, dieta, platô. E a suplementação também acontece isso. E uma coisa importante também, né, que as pessoas se preocupam muito em tomar remédio, ó. Tomar mel, própolis, não sei o que, não sei o que, não sei o que, faz exercício e esquece do importante também a questão do sono que você falou. O Que sono, sem o sono você não recupera nada, você não regenera nada, você tem nada. hormônio, nada. Durante o sono a gente tem o reparo do DNA, tem a síntese do RNA ribossomal que é responsável pela síntese de tudo que nós temos no corpo. E principalmente a diminuição do estresse. Muitas vezes o que você come, uma coisa que eu sempre falo, uma frase que eu vi num congresso, num simpósio que eu fui com a minha esposa de nutrição, você é o que você come. Não tem frase mais certa. Se você come podreira, você não tem um sono legal, você não respira legal. Eu tinha um vício terrível, aí eu faço depoimento. Eu era viciado em Coca-Cola. Mas quando eu digo viciado, não é porque eu tinha que tomar uma Coca-Cola por dia, não. Eu tomava várias, ou mais. Vários litros de Coca-Cola por dia. Às vezes era 1 litro no almoço, 1 litro no jantar, fora nos lanches. Eu quase não bebia água. E aí resolvi cortar e sair da minha vida. E passei a beber água. E eu percebi que eu passei a respirar melhor. Passei a estar mais disposto. Então, assim, isso era só Coca-Cola que eu era viciado. Imagina uma pessoa que come gordura, come tudo que não presta, não gosta de verdura, não come frutas. Avalie o Tem uma prejuízo. pessoa do mel aí, ó. Tem uma pessoa do mel aí, professor. De mel pronto. Mel puro, ele? Pronto. Não. Será que é minha prima? Ele tá botando os coraçõezinhos aí. Deve ser tua prima. Tava falando Ana sobre Carla, isso, é a questão do sono. A questão do sono, ela melhora até o humor, né? Porque muitas pessoas têm transtorno de humor hoje em dia e está cada vez mais comum. A gente tem até, às vezes, transtorno de humor em criança. Isso aí, como eu trabalho com criança em idade escolar, a gente vê muito. É criança que toma Ritalina, é criança que faz terapias diversas. Não que as terapias não sejam legais, mas, assim, são crianças que extremamente estressadas. E quando a gente vai ver, são crianças que estão expostas aos eletrônicos precocemente, passam muito tempo, e eu estou falando assim, sem nenhum tipo de julgamento, que eu tenho um filho de 8 anos, e ele mexe celular, mexe tablet, até mais do que eu gostaria, né? Principalmente agora na quarentena. Então, nenhum tipo de julgamento. São crianças que são precocemente expostas às telas, e isso faz com que elas vão perdendo a qualidade do sono, a cara com o coração. Vai perdendo o sono na hora, vai perdendo a qualidade do sono, isso vai alterar o humor, altera a microbiota intestinal, como você falou aí, a questão da reparação do RNA, porque eu acho que
Eu sempre digo assim, eu tenho fixação em intestino. Intestino é tudo. Intestino é tudo. É o Se o segundo intestino não cérebro. está funcionando, se o intestino não está funcionando, não funciona nada. Nem a pessoa dorme bem, nem a pessoa emagrece. Se a pessoa quiser engordar, não engorda. A pessoa não consegue fazer nada. Porque o intestino faz o quê? Ele faz a absorção dos nutrientes. Se você não está absorvendo bem os nutrientes, se você tem uma permeabilidade intestinal exagerada, está passando coisas que não era para passar e que não está absorvendo nutrientes como deveria. Oi, Everton. Como deveria absorver, então você está com um problema ali. Fora isso, tem a questão da imunidade, que está ligada também ao intestino. E aí a gente sabe que o intestino está muito, muito ligado com as células que fazem parte do nosso sistema de defesa. Né? Muitas são produzidas lá. E aí a gente também não tem a microbiota legal, já está ruim essa parte também. E uma outra coisa que eu sempre falo também com relação ao intestino é a questão do sono. Porque o intestino está ligado à fabricação de hormônios, por exemplo, serotonina. O intestino fabrica, é o segundo órgão do corpo que maior produtor de serotonina. O principal, o primeiro é a medula, ele produz até mais do que o próprio cérebro. E essas células intestinais fabricam a serotonina. Então, se você não tem um intestino legal, não funciona. Oi, Adriano, não funciona bem nem o sono, e não funciona bem o humor. Não funciona. Por isso que fala que uma pessoa está com constipação, por exemplo, está enfesado. Só que está enfesado, está cheio de fezes. Você fica mal-humorado quando você tem prisão de ventre. As pessoas falam muito isso, essa expressão enfesado vem daí. A questão de você estar com fezes retidas que faz com que a pessoa fique mal-humorada. E tem uma coisa que eu gosto muito de dizer para os meus pacientes também, tem paciente meu aqui assistindo que sabe que não é mentira. O fato de você ir ao banheiro todos os dias, seu intestino funcionar, às vezes inclusive no mesmo horário, não significa que ele esteja bem. Não é sinal de microbiota intestinal balanceada. Tem muitos fatores que a gente tem que verificar, que a gente tem que explorar, que até exames às vezes são necessários para identificar se a microbiota intestinal está funcionando legal. Isso pode ser o que está tirando sua vida do prumo. Que você não dorme, que você não come, etc. Vou deixar o professor falar um pouquinho agora também. Sono é o reparador primordial. Ao avaliar o aluno, a primeira coisa que procuro saber. Exatamente. É Longstone Pérez. Eu acho que deve ser personal, né? Foi da tua época da graduação. O sono. Na verdade, é como se fosse um banquinho com 3 pés, né? É o sono, a alimentação e o exercício. Se faltar um, o banquinho vai cair. Não tem jeito. Eu não diria que tem um mais principal do que o outro. Né? Eu acrescentaria mais 2 perninhas nesse banco aí. Diz aí. Porque os orientais falam o seguinte, o sono, na verdade o repouso, quando ele fala repouso, ele fala do sono noturno, o descanso, descansar a mente, descansar o corpo, o ócio criativo, a parte de hobbies. Então, o repouso, a alimentação, o exercício físico, respirar corretamente e ingerir bastante líquido. Então, aí eles acrescentam muito isso. Ou seja, esses 3 pezinhos acrescentaria, então, assim, 2 bracinhos. Respirar e beber bracinho, água. Né, para colocar. É o bracinho. Mas é exatamente isso. Não tem um mais importante do que o outro. Mas, infelizmente, as pessoas desprezam. Desprezam o sono, desprezam a alimentação, desprezam... E, olha, uma coisa que eu aprendi com a minha esposa. A gente tem que mastigar e participar. É um ritual. A gente come sem pensar no que está fazendo. E foi uma coisa que eu aprendi com ela. E aí eu lembro que uma vez falar de Buda, que Buda estava andando com os seus discípulos, e aí, o que é que seu mestre faz? Ele é poderoso, faz isso. Aí perguntaram para o discípulo de Buda, e o seu mestre faz o quê? Aí ele olhou assim e fez, o meu mestre come na hora de comer, dorme na hora de dormir, fala na hora de falar. Isso mas todo mundo faz. Não. A gente come preocupado com não sei o quê, dorme preocupado com não sei o quê, fala fazendo... Então você não está concentrado na alimentação, não está concentrado na hora de dormir, e tudo isso desequilibra. Vai liberar cortisol e por aí vai. É todo um desequilíbrio. E aí, a Eleni está falando, o psique. O psique justamente é o equilíbrio de tudo isso. Por isso que eu falei no começo, a psiconeuroimunoendocrinologia, está tudo interligado. Se o intestino está bem, você consegue estar imunológico bem, você consegue dormir bem. Se você se alimenta bem, vai ter tudo isso bem. O que você come ajuda na questão do intestino, que ajuda no psicológico. Aí, por exemplo, tem tratamentos para doenças a nível de emocionais,
como ansiedade, depressão, Parkinson, Alzheimer, tratados com magnésio, vejam só, magnésio e repositor da microbiota. Faltou a perninha do psique. É porque o psique está junto com tudo isso aí, Helenita. O psique está junto com tudo isso. Ou seja, o psique é a tampa do banco, onde a pessoa senta. Se não tiver ele... Se não tiver, não adianta você... Eu vou me equilibrar. Aí você não dorme bem, você não come bem, não faz exercício, você não respira bem, não bebe água. Não tem cérebro que entre em equilíbrio, que o psique é que funcione sem estar com isso aí. Ou seja, o psique eu acho que tá unido com tudo isso. É o psiconeuroimunoendocrinológico. Então, você tá só brincando. Feia. Eu tô brincando também. Ela gosta de brincar também. É porque ela é psicóloga, ela tá puxando a brasa pra sardinha agora. Não, psicólogo não é importante não, Eca. Tô brincando. É super importante. É uma das profissões do século XXI. Nutricionista, farmacêutico, uma questão aí de não é nem remédio, mas a questão da farmacologia, fitoterápicos, microbiota, o QERFI, essas coisas tem muito a ver com nutrição e farmácia, né, são interligados. O exercício físico e a questão do psicólogo. Hoje, mais do que nunca, o psicólogo vai crescer, é uma profissão que vai crescer nesse século XXI, porque as pessoas precisam dessa harmonização mental para vencer as dificuldades da vida, entre os quais as viroses que virão, que o coronavírus, logo dizendo, gente, é a mais bestinha que a gente vai enfrentar. Com essas alterações climáticas que nós estamos sofrendo e outras coisinhas a mais, as pessoas vão sentir falta do coronavírus. E vai ter todo ano uma quarentena, e vai parar 3 meses todo ano. Todo ano, não, exagero, mas a cada 3, 4, 5, 6 anos vai parar todo mundo com medo de pandemia. Ou a gente começa a trabalhar a questão do imunológico, a questão do equilíbrio mental e etc., ou a gente não vai sobreviver a nenhuma pandemia mais. Vai sucumbir à próxima. É verdade. Quando você estava falando aí dos probióticos, que é a questão da reposição da flora intestinal, eu acho que é um tipo de suplementação que quase sempre é necessária. Porque, infelizmente, as pessoas não se alimentam bem, não comem a quantidade de frutas, de vegetais que deveriam. A dieta ocidental, ela não favorece a microbiota intestinal. O próprio glutamato, que tem em quase tudo. Eu comprei um tempero pela internet, que eu adoro. Um tempero, que eu gosto muito. Como eu não estou saindo muito de casa, por causa da questão do isolamento, agora que eu comecei a sair mais, eu retomei alguns alunos de personal, que até te falei, né? Que a gente ia fazer essa live mais cedo, mas eu retomei os alunos que treinavam às 6, aí eu voltei. Mas eu não estava praticamente saindo de casa. Deixa eu interromper. QERFI do Rio de Janeiro. Falando em QERFI, entrou alguém que fala de QERFI. Tá vendo? Eu acho que quando tu fala, aparece assim, na galera que tem um nome parecido e chama, porque tu já é uma celebridade, né? Aí, R$1 milhão. R$1 milhão. O pessoal do QERFI aí depois pode dar até alguma... Se quiser perguntar alguma coisa ou dar o complementar, porque eles não viram, né? Que tu falou, né? Sim, mas é a questão do probiótico. Questão do repositório, probiótico. A nossa alimentação ocidental eu saí um pouquíssimo de casa, então eu comprei um tempero pela internet, que é um tempero que eu gosto muito para colocar na pipoca. Só que quando eu compro esse tempero na internet, quando eu comprava, assim, que eu ia meu mesmo comprar, eu verificava a lista de ingredientes e era sempre só os ingredientes do tempero. E esse, quando eu comprei, ele veio com glutamato monossódico. Graças a Deus, que era pouco, embora que foi o dobro do preço que geralmente eu pago, mas não era caríssimo, acho que foi R$5, R$6. Mas um saquinho pequenininho assim, glutamato. E eu olhei na embalagem, no site, várias vezes, tentando virar a embalagem para ver se tinha como ver a foto atrás, porque eu sou viciada em rótulo. Eu não posso ver um rótulo que eu quero ler. Eu sou muito alucinada por rótulo. Eu sou capaz de ficar um dia inteiro no supermercado lendo rótulo. Então eu gosto de fazer feira sozinha, que é para ninguém ficar me perturbando. E aí eu fui ler o rótulo, a primeira coisa que chegou, eu lavei, né? Tem que lavar agora quando chega da rua. Eu passei água, sabão, lavei tudo. Quando eu virei, tava lá o glutamato. O glutamato, ele está presente em quase tudo. Por quê? O glutamato, ele estimula uma área do nosso cérebro que ele é responsável, que somente ele consegue fazer isso. Ele é responsável por um sabor chamado umami, que é o quinto sabor. Se você colocar glutamato num pedaço de papelão, você come papelão. Tudo que você botar glutamato fica bom. Mas não é porque ele fica gostoso, mas é porque ele estimula a papila gustativa de uma forma que só ele consegue fazer aquilo. E ele vai criando que tipo um vício. Um vício que até você disse que faz tempo que não come, comeu agora, sentiu a diferença. Aí você imagina a criança
de 5, 6 anos, até menos, que eu já vi, já começa com salgadinhos, Cheetos, Doritos, não sei o que, não sei o que. É. Tudo glutamato. Aquilo ali vai gerando... Primeiro que o glutamato, ele está associado, mas assim, são estudos preliminares, não são estudos conclusivos. Sempre tem uma pessoa do contra, uma pessoa da indústria do glutamato que faz um estudo e diz que não faz. Estão associados a doenças degenerativas, como o próprio Alzheimer, o Parkinson, danos neuroendócrinos, porque eles fazem uma hiperestimulação das células nervosas, hiperestimulação das células cerebrais. Então tem duas linhas, tem uma que diz que não tem nada a ver, e tem uma que diz que o glutamato pode estar associado à morte de células cerebrais. Pode falar. Ou seja, estimula o sistema límbico, então, ou seja, as amígdalas no cérebro? Seria isso? Realmente eu não conheço. Apesar de estudar o cérebro... O que ele faz, ele estimula, no caso, para que o estímulo passe mais rápido na bainha de mielina. Entendeu? Uhum. Isso aí faz com que a pessoa sinta aquela sensação de prazer. É quase como uma droga. Entendeu? É quase como uma droga o glutamato. Então eu comprei um tempero, um negócio que era para ser natural, para colocar na pipoca. Veio inocente aqui, na quarentena, querendo comer pipoquinha. Aí o negócio veio com glutamato, eu joguei fora. Na verdade eu nem joguei, eu guardei, porque eu tiro foto, depois eu faço postagem, essas coisas. E aí eu deixei ali para postar, mas eu nem usei, porque eu sei que se eu usar eu vou gostar. Talvez eu até não goste, há muito tempo que eu não como. Nada com glutamato. Mas se eu provar, talvez eu até goste. Porque realmente o sabor, ele é agradável, assim. Mas assim, ele é péssimo. Vou dar E uma o dica glutamato, boa ele tá em quase tudo. Vou dar uma dica boa para pipoca. Queijo ralado. Queijo ralado. Mas aí tem que rolar um azeite antes para grudar, né? Não, você bota sal e bota um cafona. pouquinho de queijo ralado. OSB Caixa Silvana, viu, minha irmã? Ah, é, né? Ah, eu lembro dela. Como é que ela tá? Oi, Silvana, Tá bem. tudo bom? Então, aí falando da microbiota intestinal, o glutamato ele tá em quase tudo. Teve uma pessoa, eu fiz uma postagem sobre atum, ou foi ontem, ou foi antes de ontem. E uma pessoa perguntou se podia comer, que eu perguntei se na postagem eu falava sobre o atum em água e o atum em óleo. Qual era o melhor, qual era o pior, enfim. Que as pessoas acham que o em água, ele é melhor. E, na verdade, o em água, ele é pior do que o em óleo. Ele só é um pouco mais calórico, o em óleo, mas ele é melhor. Porque ele não tem a questão dos metais pesados da lata que termina passando para o peixe. Isso no de óleo não acontece. O metal pesado passa para o óleo. Aí você descarta o óleo e o peixe está limpo. E o próprio peixe, ele vem contaminado de mercúrio, e o mercúrio também passa para o óleo. Então o peixe termina, entre aspas, se limpando um pouco. Filtrando. O óleo filtra as impurezas da lata e do peixe. Porque o mercúrio e o chumbo, eles são lipofílicos, né? Eles são atraídos pela gordura. E aí, quando o peixe está imerso na gordura, ele atrai. O ideal é, depois que você tirar, você descartar aquele óleo antes de consumir. E aí, uma pessoa estava me perguntando sobre essa questão que os metais pesados, eles também se depositam, o chumbo e o alumínio, eles também se depositam nos neurônios. Também se depositam no cérebro. Nosso cérebro também é composto de gordura. 70% de gordura. E essa gordura de que o nosso cérebro é composto também pode atrair o metal pesado, se ele tiver na tua alimentação. Então é perigoso também a questão da alimentação com relação a isso. Então, quando a gente fala na microbiota, que era o que eu estava falando inicialmente, já entrou em 3 assuntos, eu não consigo terminar. Mas é eu mesma que fico me interrompendo, viu? Não é você não. Normalmente, trata-se de uma suplementação muito necessária. A primeira coisa que a gente suplementa é o probiótico, até a pessoa conseguir se estabelecer e não precisar. Eu tenho pacientes que não precisam. Come super bem, se alimenta muito bem, paciente que a gente chama nível 4 e nível 5. Ele já sabe o que comer, sabe como combinar os macronutrientes, sabe o que comer em cada horário. Até porque até isso faz parte. Dependendo do que você come em cada horário, teu corpo vai transformar aquilo de uma maneira diferente. Né? Não deve existir alimentos proibidos em horário nenhum. Mas tem as combinações que devem ser feitas. Por exemplo, maçã. Como maçã com fome. Porque a maçã ela tem um tipo de ácido que ele causa a sensação de fome em algumas pessoas. Então, a gente sempre recomenda a pessoa que sente fome comendo maçã, coma junto com uma fonte de proteína ou de gordura. Por exemplo, com castanha ou com um iogurte. Não vai sentir fome. Porque aí ele vai reagir e vai ficar legal. Mas, enfim, é isso aí. Tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver. Ó, o preparatório de nutrição entrou.
Eita, é mesmo, preparatório de residência, deve ser desenrolado mesmo. O pessoal do Kefir aí não falou mais nada, né? Eles falaram, nem vi. Falou não. Mas bem, em resumo, né? As pessoas, a gente tem que procurar. Existe aquelas comidas que o pessoal chama de podreira, Jesus me chama. Mas assim, é gostoso, é. Eu não vou dizer que você não deva comer. O que nos faz humanos são essas falhas. Eu consegui me livrar da Coca-Cola. Toma nem Foi um tão pouquinho mais, engraçado. professor, nem um dedinho assim, na Criei hora que dá a larica. abuso. Eu Criei abuso, né? abuso. Tanto é que foi interessante porque eu deixei a Coca-Cola, meses depois a capa da super interessante. Cai o consumo de Coca-Cola no mundo. Eu perguntei, pessoal, devo me sentir culpado? Eu acho que foi tu que parasse de tomar, porque tu com 2 metros de Pois altura, é. tomando Coca-Cola, Em devia tomar compensação, muito. a indústria do café está me agradecendo, porque eu me tornei um viciado em café. Só tomo uns cafés aí que comecei a estudar café. Mas a questão é o que nos faz humano. Então, assim, eu deixei refrigerante, deixei Coca-Cola, nem refrigerante, Coca-Cola, e passei a tomar café. É o que nos faz humano. Então, eu vou dizer assim, eventualmente eu como uma pizza, aprendi a fazer pizza, gosto de pão, é meu defeito. Mas, assim, uma coisa é você. Pô, tô com 50 anos, eu não posso comer pão como eu comia antigamente. Se eu comer pão como eu comia há 30 anos atrás, eu passo mal, fico arrotando, não durmo bem. Há 30 anos atrás eu comia, sem exagero, eram 7 pães franceses. É, né? O Sem gasto exagero, calórico era muito alto, né? muito alto. Hoje eu faço o meu pão, que é um trigo melhor. Se eu comer um pão de padaria, que é um trigo de menor qualidade, eu fico passando mal. Eu como no máximo 2 pães. E não é todo dia não, eu acho que esse mês eu não comi, aliás, desde a quarentena eu não comi mais pão francês. O pão Não que eu comeu comi mais. foi pão. Não, foi pão de caixa e o pão que eu fiz. É, a gente também tá Ah, comprando pão mais não, porque eu fico com medo de, querendo ou não, é mais um contato, né? Você vai comprar o é, pão, e o pão francês que você come cru, ou come cru, come do jeito que ele vem, você come, né? Não tem como lavar. Aí eu dei um tempo, mas assim, já faz uns 10 dias que eu acho que entrou um pãozinho francês aqui em casa. Mas é. aí, cada um comeu um pedaço, meu filho comeu 3, né? Mas aí criança pode, né? Ele comeu 3 e tá do mesmo Helenita, jeito, as costelas de é, fora. Helenita fez a pergunta aí, quais alimentos que ajudam a melhorar a depressão? Bom, eu sou fã do magnésio. Aí a nutricionista, eu vou logo fazer propaganda do magnésio, que eu fiz estudos, inclusive fui para um congresso em Foz do Iguaçu falando do magnésio para melhoria de uma série de coisas. Entrou a nutricionista aí agora, Nutri Bianca Moura. É, Então aí, Bianca, estudou comigo, Bianca. Show de bola, nutricionista pronto. de criança aí, nutricionista infantil, materno infantil. Top da galáxia, ela. Eu fui teu professor em nutrição, não, foi só em educação física, né? Só É a porque educação física. eu dei Tu aula de quer ser meu nutrição professor em todo também. canto, né? Tu gostava de ser meu Desculpa. professor, é verdade. Aí eu era uma boa aluna. É. Era. Olha só, a Não é alimentação mais. e não sou mais, né? A alimentação Aluna. boa para combater a depressão, boa para combater a depressão é uma alimentação que a gente diz minimamente processada, saudável. Uma boa quantidade de frutas, verduras, legumes, carnes magras, os peixes que são ricos em ômega 3. O ômega 3 é muito importante na questão do funcionamento cerebral. E hoje é outro suplemento também que quase todo mundo tem que suplementar. Quando você vai ver, todo mundo está precisando. Infelizmente, a gente quer botar tudo no prato, mas não, muitas vezes não dá. Ômega 3 é um suplemento que é muito pobre na nossa dieta. O magnésio, como o Claudio falou, é importantíssimo em todas as reações, mais de 500 reações ele participa do corpo. Mas o fruto do mar, as leguminosas, os cereais integrais, quando você puder optar pelo cereal, sempre optar pelo grão inteiro, integral. As brássicas, que são couve-flor, brócolis, que são muito importantes também, os vegetais verdes escuros. Todos esses alimentos, eles ajudam no combate à depressão. Mas como a própria pessoa que fez a pergunta, Helênica, ela deve saber muito bem que muitas vezes a depressão ela não é só uma causa física, também não só uma causa alimentar, né? Ela tem outras causas e aí a gente tem que fazer um tratamento multidisciplinar, muitas vezes, para conseguir chegar aí no cerne da questão. Eu trabalhei lá na FG com a colega dela, né, uma psicóloga, que é a Giedra. Giedra deu o seguinte, eu tô com depressão, ok, terapia e vai para academia e vejo nutricionista. Eu E tô com tem isso também, o ansiedade. exercício também é muito bom, né? Porque tem a questão da liberação das endorfinas, enfim. Isso. Eu mesmo, quando eu Esse cara que estava tu antes da conhece? pandemia começar, meu sono era outro. Depois que começou
piorou bastante. Piorou um período, começou a questão mais da ansiedade, muitas pessoas aconteceu isso, eu acredito. Depois eu consegui regular. Mas quando eu estou fazendo exercício regularmente, como eu fazia antes, que eu ia para academia todos os dias, jogava futebol, meu sono era outra qualidade. A questão da endorfina é sensacional. Até quando você... Até a respiração melhora, tudo melhora. Isso. Esse rapazinho aí foi teu professor, Humberto? Ele é Humberto, é? Humberto. Foi meu professor também. Oi, professor! Humberto. Então, assim, é o banquinho, como a gente falou, né? É a questão para a saúde perfeita. Que a psique vem justamente da saúde, dessa base. Como você falou, os 3 pezinhos, né? Exercício, alimento e sono, repouso. A parte de sentar é o psique, né? A questão mental. E o bracinho aqui, água e respiração. É todo um equilíbrio. E uma coisa que eu sempre tentei passar para todo mundo, esse negócio de a gente tem que ver a questão. Cada um puxa a sardinha para o seu lado. Eu acho que é todo um conjunto. É uma equipe multidisciplinar, como a Helenita falou. É toda uma estrutura, é todo um conjunto. Eu não consigo ver o corpo humano simplesmente como um monte de músculo. Mesmo sendo profissional de educação física, se o sujeito não estiver bem da cabeça, não adianta botar o cara para treinar. Uma vez eu comecei a dar treino para um aluno de personal que estava passando por uma fase muito difícil, ela começou a desabafar, chorou, abracei ela, alisei a cabeça, pronto, passou, não falei nada, deixei ela falar. À tarde ela mandou mensagem, foi a melhor aula de personal, foi a melhor aula de ginástica que eu tive. Ela fez uma aula muito fraca, mas desabafou. Então veja. Conversou, né? Contexto, exato, é o contexto geral, o ser humano não é músculo, o ser humano não são órgãos, o ser humano não é cabeça, o ser humano é todo um conjunto. E daí a importância, não vou nem falar de multidisciplinar, mas interdisciplinar, porque às vezes você tem todos os profissionais, mas cada um puxa o sardinha do seu lado. O médico acha que vai salvar fazendo médico, o nutricionista acha que é alimentação, não. Tudo isso está interligado. E foi a expressão que eu aprendi com um sujeito lá de São Paulo, do Dante Pazianetti. Interdisciplinar. Todo mundo tem que estar falando a mesma língua, porque o importante não é a tua profissão. O importante é o paciente. O importante é o ser humano, é o indivíduo. E as pessoas estão muito preocupadas em curar a doença e esquecem de curar o paciente. Então não adianta nada a gente cuidar da pessoa mentalmente agora, alimentação, não sei o quê, e não trabalhar aquele gatilho. Que na hora que você trabalhou aquele momento ali de rush, na hora que passar aquilo ali, volta. Então, quando você cura a pessoa, aí você realmente curou. A cura está no ser, né? Então, qualquer doença que ele tiver, ele vai ter a capacidade de se recuperar, digamos assim, né? A doença é só o reflexo de alguma coisa. Uma coisa que eu aprendi, uma doença nunca vem sozinha. Né? Ela sempre vem acompanhada e vem como consequência de algum desequilíbrio que a pessoa estava passando antes ou durante aquele momento, né? Quando a pessoa está com vamos botar depressão, quando você vai ver, ele tem problemas no sono, problemas mentais, obviamente, problemas alimentares, tem uma série de frustrações. Um problema nunca vem sozinho. E aí que tá. Aí eu dou um remédio para o sujeito está com depressão. Deu o remedinho, ele está se sentindo melhor. Pronto. Foi o que você fez. Você curou a doença. Curou o sintoma, né? Foi que nem naquela live passada, que tinha uma pessoa perguntando que a mãe dela trocava o dia pela noite, lembra? Isso, lembrei. E aí a gente falou, tem que descobrir por que ela troca o dia pela noite. E não trocar a alimentação dela, botar o almoço de 4 horas da manhã, botar o jantar, falta 30 segundos aqui, estão me avisando, mas enfim, vamos finalizar. Uma pessoa perguntou aí do pão ázimo, o pão ázimo é um pão sem fermento, né? Como qualquer pão, ele pode ser incluído na dieta, como o pão francês também pode ser incluído na dieta, sem problemas, contanto que seja feito, calculado direitinho a quantidade de pão que você vai poder comer e quantas vezes por dia, ou se vai poder comer todo dia. Às vezes a gente coloca 2, 3 vezes por semana, às vezes pode ser todos os